A criação de uma rota do trabalho e da indústria do Barreiro tem como objetivo promover, preservar e homenagear o importante património existente no concelho do Barreiro. Em termos cronológicos, este património está patente, por exemplo, na olaria da Mata da Machada, com os seus fornos de cerâmica dos séculos XV e XVI, revelados na década de 80 do século passado pela equipa liderada pelo arqueólogo Cláudio Torres. A pouco mais de 300 metros da Mata da Machada, em Val de Zebro, funcionaram também no século XV os fornos de biscoito de El Rei. Este empreendimento, constituído por 27 fornos, armazéns de cereal, cais de embarque e um moinho de maré de 8 moendas, assegurava o fabrico de biscoito necessário ao abastecimento das armadas reais e das fortalezas do reino. Já no século XVIII, a Real Fábrica de Vidros Cristalinos de Coina marcou a produção de vidro em Portugal. Laborou cerca de 28 anos, entre 1719 e 1747, altura em que foi transferida para a Marinha Grande. Foi alvo também, na década de 80 do século passado, de uma intervenção arqueológica coordenada por Jorge Custódio e foi declarada imóvel de interesse público em 1997 pelo IGESPAR. Ainda no século XVIII surgem os fornos de cal em Coina e Palhais. O primeiro, na Estrada Nacional 10, apresentava um conjunto de 3 fornos. O segundo, à beira-rio, era composto também por 3 fornos circulares de câmara única com várias dependências para usufruto dos proprietários. Toda a orla ribeirinha do concelho do Barreiro é marcada paisagisticamente pela presença de vários moinhos de maré e de vento. Em termos de moinhos de maré, o existente mais antigo reporta ao século XVI, o Moinho do Cabo, em Alborrica. Nessa zona encontramos ainda os moinhos de maré pequeno, Moinho Grande e o da Brancamp. No resto do concelho temos ainda os moinhos de maré de Coina, Palhais e Telha. Em termos de moinhos de vento, assumem especial relevância os que datam do século XIX, situados em Alborrica, os moinhos Nascente, Poente e Gigante. Ainda nesse século, construiu-se também o moinho do Gime. De um total de 11 que existiram no concelho, perduram estes 4. A pesca no Barreiro foi marcada desde o século XVI por uma embarcação que assumiu tal importância que hoje está patente no brasão do município, a muleta. E ainda no século passado era possível observar o cerco e a estacada dos pescadores do Barreiro. Ainda nesta área, a zona da telha sempre assumiu destaque. O Barreiro teve 2 fábricas de secagem de bacalhau, uma na Telha, a Parceria Geral de Pescarias, e a outra em Palhais. Em termos de construção naval, a Ribeira da Telha e Alborrica assumem especial relevância. As embarcações eram construídas na praia, aproveitando a proteção geográfica e as madeiras da Mata da Machada. A segunda metade do século XIX trouxe ao Barreiro o caminho de ferro que marcou a nível social, cultural, paisagístico e económico o território. Estava aberto caminho para a industrialização do concelho. Em 1861 foi inaugurada a estação de caminho de ferro do Barreiro, onde hoje se situam as oficinas da EMF. E em 1884 inaugurou-se a estação desenhada pelo engenheiro Miguel Paes. A Vila de Pescadores transforma-se na Vila de Operários. A instalação do caminho de ferro e o fácil escoamento de mercadorias por via marítima para Lisboa proporcionaram o aparecimento da indústria corticeira no concelho. Conjuntamente com o caminho de ferro, o surgimento das corticeiras veio marcar demograficamente a história do Barreiro. A primeira notícia sobre a instalação de uma fábrica de cortiça data de 1865 e, na primeira metade do século XX, 1/3 da população ativa do Barreiro era corticeira e proliferavam dezenas e dezenas de fábricas e fabricos. O declínio desta atividade foi lento, mas gradual. Nesta conjuntura, o Barreiro atrai algumas figuras singulares. É o caso do Padre Himalaia, que no princípio do século XX se instala na Quinta da Caldeira da Telha com a sua companhia Himalaite, que se dedicava ao fabrico de explosivos. Para além dos explosivos, o Padre Himalaia inventou, por exemplo, um forno que aproveitava a energia solar.
Com a vinda da CUF para o Barreiro em 1908, a fisionomia da vila transforma-se radicalmente, com as suas chaminés a dominarem o cotidiano. A indústria salineira, antes concentrada no lavradio, foi-se progressivamente extinguindo face ao alargamento dos parques industriais da CUF e da UFA. A par do desenvolvimento industrial, o desenvolvimento de uma consciência de classe reivindicativa dotaria o Barreiro de uma carga mítica para o exterior. Revelou-se em múltiplas vertentes, com repercussões que se estenderiam muito para lá dos seus limites geográficos e cujos ecos se fazem ouvir ainda hoje. Pescadores, calafates, moleiros, ferroviários, corticeiros, fogueiros, maquinistas, engenheiros, guardas-freio, caldeireiros, agulheiros, aferidores. Milhares e milhares de barreirenses construíram a história e as histórias que compõem esta rota do trabalho e da indústria do Barreiro.